A nossa webconferência de hoje, ela vai versar sobre a pesquisa conscienciológica no contexto da PROEX. Isto é, nós vamos falar sobre pesquisa conscienciológica e vamos falar da conexão ou da importância ou do lugar que a pesquisa conscienciológica tem no contexto da PROEX de cada um. Como PROEXs, que é a programação existencial e assim por diante. Bom, eu começo aqui definindo o que é gestação consciencial. Embora o título da palestra seja pesquisa, nós vamos começar com gestação consciencial. Por quê? Porque a gestação consciencial ela é produto da pesquisa. Então, se nós entendermos o que é esse produto da pesquisa, qual é a importância desse produto, que é a GESCOM, nós vamos conseguir valorizar mais a atividade da pesquisa, correto? Então, a definição diz que a GESCOM, ou a gestação consciencial, é uma produtividade evolutiva, cosmoética e útil da Consim, centrada na consecução de obras de fraternidade vivida de neo-ideias libertárias, dentro do quadro de obras pessoais da programática mais avançada da PROEX. Eu sempre procuro fazer o seguinte, quando tem uma definição, eu decomponho ela porque eu acho que fica mais fácil a gente entender os elementos. Então, por exemplo, vamos ver a mesma definição e vamos ler só o que está grafado em vermelho. Então, GESCOM é a produtividade evolutiva centrada em neo-ideias libertárias. Então, a GESCOM, ela sempre vai tratar de alguma coisa nova, de uma ideia nova, uma verpom, né? Seja uma verpom mais evoluída ou mais comum, mas ela sempre vai ser uma novidade, tá? E ele é libertário. Vocês sabem por que ele é libertário? E já aproveito para combinar com vocês que qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram fazer, por favor, sintam-se à vontade que, à medida do possível, eu vou respondendo aqui, interagindo com vocês. O que tem a ver com libertárias? É que libertárias, essas ideias da pesquisa conscienciológica e da gestação consciencial, ela visa libertar as consciências, as pessoas, desse restringimento de se achar que são só um ser humano, que só tem essa vida, que daqui a pouco eles vão envelhecer ou adoecer ou morrer e tudo terminou. Isso aí a gente já sabe causa um retardo na evolução muito grande, porque a consciência acaba não utilizando os seus atributos conscienciais por nem saber que tem. Então, por isso que essas neo-ideias, elas são libertárias e elas fazem parte, então, da GESCOM. Olhando mais um pouquinho, a gente decompõe dizendo que GESCOM é a produtividade evolutiva dentro da programática mais avançada da PROEX. E isso aí é importante por quê? Porque todo mundo que tem PROEXs, eu imagino que nós aqui que estamos num sábado de tarde, véspera de Natal, estamos aqui preocupados com esse tipo de assunto, isso é um bom indicador de que provavelmente a gente fez um curso intermissivo e hoje nós somos então chamados intermissivistas ou proexistas, né, com a PROEX em andamento. Então veja, o que essa definição está dizendo? Que a GESCOM, ela faz parte da parte mais elevada da PROEX. Então a PROEX, ela tem vários objetivos, não é? Mas a produção da GESCOM é considerada a parte mais nobre da PROEX. Então vejam a importância da pesquisa que gera a GESCOM. Agora, a GESCOM, a gestação consciencial, ela não necessita ser um livro, por exemplo, a GESCOM escrita. Ela pode ser a fundação do MAIC, ela pode ser a formação de uma ONG do bem, que trabalhe, por exemplo, pela paz mundial ou pela ecologia, né? Pode ser um cientista trabalhando para descobrir a cura de uma doença que tem vitimado a humanidade, a produção de uma vacina que vai deixar as pessoas viverem mais tempo, né? Vai fazer uma profilaxia de muitas doenças. Então,
O que a consciência produziu durante a sua vida, a sua proexis, é gestação consciencial. No entanto, hoje nós vamos falar da GESCOM gráfica. O que interessa na nossa palestra hoje é a GESCOM gráfica, isto é, a GESCOM que vai ficar escrita. Nesse caso, a gente pode encarar a GESCOM como um artigo para uma revista ou para um jornal, um verbete para a enciclopédia da Conscienciologia, uma palestra que a pessoa dê na internet ou mesmo presencialmente, um curso com o qual ela vai itinerar por várias cidades, estados, países. Pode ser um livro, né? Pode ser um tratado, que é um livro já com uma abrangência muito maior, e até um dicionário, né? Então a produção do dicionário é uma GESCOM gráfica. Então vejam, cada um, e outra coisa que convém enfatizar é que essa listagem está num crescendo. Então raramente alguém começa por um tratado ou um dicionário. As pessoas começam escrevendo um artigo para o blog, um artigo para a revista, depois um verbete, palestra, curso, livro, vai indo num crescendo até que ela chega na mega GESCOM, que é a GESCOM maior da proexis da pessoa, né? Então vejam, qualquer uma delas pode ser considerada uma GESCOM gráfica, e há aí entre elas uma hierarquia de crescendo. Por favor, qualquer comentário, dúvida, estamos aqui para discutir o assunto. Então vamos ver rapidamente qual é a importância da GESCOM gráfica, né? Primeiro eu diria que é a durabilidade e a atemporalidade. Então a GESCOM, ela vai permanecer, mas a GESCOM gráfica ela permanece. A pessoa um dia envelhece, dessoma, volta lá pro extrafísico, mas aquilo que ela produziu durante a sua proexis vai ficar aqui. E ela vai durar, a gente já viu, né, GESCOM que duram séculos, milênios, né, e continuam esclarecendo. Se for, claro, uma GESCOM cosmoética e verponológica, ela vai continuar esclarecendo. Então ela não tem tempo. Ela é o produto do que a consciência entendia de melhor naquele assunto, naquele ano. Por exemplo, em 1913 eu entendo isso sobre, por exemplo, dessoma, né? Vão passar os anos, as décadas, né? A pessoa pode dessomar, ir para o extrafísico, voltar de novo, e aquele nível de compreensão que ela tinha naquela época vai continuar assistindo as consciências, consciências ou consciex, que estão nesse mesmo padrão. Então, o próprio autor já foi para frente, mas ele deixou uma obra que vai continuar assistindo consciências que estão num padrão que hoje ele já superou, né? E hoje ele vai estar escrevendo outras obras. Então essa é uma importância muito grande da GESCOM gráfica, né? O fato de que ela pode ser quase que permanente. Uma outra questão que denota a importância da GESCOM gráfica é a abrangência, não é? Por exemplo, uma obra pode ser traduzida por várias línguas e ela vai começar a fazer assistência em outros países, em povos que a gente nem conhece, obviamente pessoas que a gente nem conhece, né, em outras línguas, mas ela vai estar ali chegando, subindo o patamar para a policarmalidade. Então, à medida em que ela se dissemina pelo mundo, ela vai abrangendo um número de pessoas muito maior do que foi aquele público inicial que a pessoa escreveu. Ó, a Vilma diz que está um pouco baixo o som. Acho que se a palestrante falar mais perto do microfone fica melhor. O microfone está aqui, ó. Conexão dela. Tá. Às vezes pode ser a tua conexão, Vilma. Tá me dizendo aqui, equipe técnica. A Rita fez uma pergunta aqui, ó. Essas obras podem ser uma senha para a próxima vida? Podem. Podem sim. Aliás, essa é uma das grandes funções da GESCOM gráfica e a gente vai falar sobre isso mais adiante, tá? Então vejam, a melhor forma que nós temos de chegar à policarmalidade, porque nós proexistas de hoje
pelo fato de que provavelmente a gente só fez um curso intermissivo, que foi o primeiro antes dessa vida, nós ainda não temos a nossa ProEx um foco muito grande na policarmalidade, mas já está na hora de começar. E essa GESCOM gráfica, ela vai ser como que a nossa porta de entrada para a policarmalidade. Por quê? Porque, como a gente viu, através de tradução, através da internet, ela vai se disseminar pelo mundo, pode se disseminar pelo mundo, né? Ela pode figurar em bibliotecas as mais variadas, em acervos os mais variados, que num determinado momento as pessoas podem acessar. Uma outra importância da GESCOM é que ela pode tornar o autor como que onipresente. E essa ideia foi ventilada pelo autor Alexandre Nonato, que ele tratou disso aí quando ele estava defendendo um verbete na tertúlia. O verbete era planejamento da GESCOM. E ele disse o seguinte, ó, ele já tem 2 livros escritos, então ele diz que percebe o seguinte, ó, que enquanto ele está, por exemplo, lá na tertúlia defendendo um verbete, os 2 livros dele estão sendo lidos em outras partes do planeta, né, outras partes do Brasil ou do planeta, enfim. E o que acontece? Esse livro, ou qualquer livro, né, na verdade é qualquer livro, ele tem uma energia. Ele esclarece pela informação que está contido nele, mas esclarece também pela energia que é o holopensene daquelas ideias do livro. Então, por exemplo, um livro que fica exposto numa biblioteca está fazendo assistência para quem está naquela biblioteca. Por quê? Porque aquela energia de informação, aquela energia de tares, né, ela fica no ambiente e aquilo pode ser acessado tanto por consciência como por consciex, né? Então tem histórias de livros que ficam em saguão de uma biblioteca ou de um museu e que ficam assistindo as pessoas que por ali passam, né? Isso aí é comprovado por quem já tem assim um parapsiquismo mais desenvolvido. Mas enfim, voltando para a onipresença do autor, o Alexandre Nonato constatou isso, de que os livros dele, no momento em que ele estava, por exemplo, defendendo a tertúlia, o livro podia estar sendo lido por uma outra pessoa, num outro local, e aquela pessoa que estava lendo está acessando as energias dele. Então veja, ele está esclarecendo no tertuliário, defendendo o verbete, e está esclarecendo noutra parte, na mesma hora, numa outra parte do país, ou mesmo no outro continente, através das informações que estão no livro dele e através das energias que esse livro transmite, né? Então veja, é como se o autor pudesse ser onipresente. Quanto mais obras ele tiver, mais a energia dele vai estar podendo assistir ao mesmo tempo em vários locais pelo mundo afora. Tá? Ele conta que já consegue perceber isso, né? Outra coisa que denota assim, a importância da GESCOM é a opção de destino. Às vezes a pessoa, ao escrever um livro, às vezes não, eu diria até que quase sempre, quando a pessoa escreve um livro, a partir desse livro, ela vai começar a entrar em contato com outras consciências que também leram o livro e que vão querer conversar com a pessoa, querendo mais informação, as consciex, não é? Com instituições que tratam daquele assunto, e isso ao redor do mundo. E o que resulta disso? É que a pessoa começa a ter um acervo de conhecimentos, de pessoas, de instituições que antes ela não acessava antes do livro e que agora ela acessa. E muitas vezes pode ser que essas novas pessoas que estão chegando através do livro ou através das instituições que agora ela está em contato por causa do seu livro, isso aí cause uma opção de destino diferente da que ela tinha naquele momento. Ela pode vislumbrar novas formas de estar fazendo assistência, novas formas de fazer atares, não é?
E caso ela não esteja dentro do rumo da sua ProEx, ela pode até através do livro reencontrar o seu público, né? Reencontrar o seu problema de pesquisa que ela veio resolver aqui, né? E isso aí pode causar uma mudança no destino da pessoa, né? Porque a pessoa que não escreve um livro, ou a pessoa que não dissemina suas ideias na forma de gestão gráfica, ela fica muito restrita até onde a voz dela chega, ou até onde a presença dela consegue ir, né? Já com o livro, ela chega a lugares onde ela nunca pensou antes, que ela não conhecia, e isso acaba gerando um aumento do leque de oportunidades evolutivas e interassistenciais que pode realmente mudar o destino dela. Tá? Então, entre tantas outras itens que podem nos trazer a importância da GESCOM, eu selecionei esses 4 só porque tem mais a ver com o dia a dia dos conscienciólogos. Agora vamos falar um pouquinho sobre as finalidades da GESCOM, né? Para que a gente escreve, né? A gente sempre está ouvindo falar que a GESCOM é importante, é a parte mais importante da ProEx, ela é senha para a próxima vida, como falou a Rita, né? Mas qual é a finalidade mesmo dela, né? Então, a primeira que a gente, entre as inúmeras finalidades, ela pode ser a solução interassistencial para resolver problemas evolutivos. Vocês concordam? Uma GESCOM, ela pode vir para resolver um problema que exista na humanidade, um problema evolutivo que a humanidade ainda não resolveu. Mas para a gente entender melhor isso, vamos passar para o próximo slide, onde a gente vai mostrar um conceito que na proexologia a gente usa muito atualmente, que é o de identidade interassistencial. Nós trabalhamos com a hipótese de que todos nós, intermissivistas e proexistas, nós viemos para essa vida com uma identidade interassistencial já definida. E o que nós temos que fazer aqui não é inventar alguma coisa nova, é simplesmente procurar relembrar o que foi que a gente escolheu fazer, aonde que a gente se preparou melhor para assistir. Porque vejam, nas outras vidas anteriores nossas, antes do advento do curso intermissivo e da ProExis, nós fazíamos assistência, obviamente. Se a gente não fizesse assistência, a gente nem teria como entrar no curso intermissivo. Só que a assistência que a gente fazia era chamada uma assistência do tipo que não é profissional, uma assistência, como é que a gente chama mesmo? Uma assistência mais assim, assistir com o que der, com o que tiver à mão, com o que for possível, não é mesmo? Então a pessoa lançava a mão das suas próprias experiências pessoais, que ela não aprofundou muito nem nada, e sei lá, assistia dando um livro, assistia dando um dinheirinho quando era isso que faltava, dando uma sopinha, uma roupinha, né? Mas depois do advento do curso intermissivo e da ProExis, nós começamos a nos profissionalizar. Então hoje, vocês imaginam que um médico que fez clínica geral consiga atender a demanda da cardiologia, da obstetrícia, da gastroenterologia, da psiquiatria, com os conhecimentos normais de um médico, de clínica geral? Não dá. Por quê? Porque cada uma dessas áreas é muito especializada e precisa um médico que seja especialista naquela área, porque senão ele não vai conseguir fazer assistência mais correta para o seu paciente. A mesma coisa na ProExis. Se nós formos ajudar todo mundo que bater na nossa porta, a assistir todas as pessoas que necessitam qualquer tipo de assistência, nós vamos estar sendo muito generalistas e não vamos conseguir uma assistência mais que realmente faça diferença na vida da pessoa. Então, através da identidade interassistencial, a gente divide essa identidade em 4 itens. O sujeito interassistencial, que é o próprio exista,
O público-alvo, que pode ser crianças, adultos, idosos, conscientes, consciex, consréus, enfim, qualquer tipo de público é passível de ser ajudado, né? O problema evolutivo é aquilo que a humanidade precisa resolver, por exemplo, carência de educação, carência de comida, carência de assistência médica, carência de autoconscientização multidimensional, carência de consciencialidade, entre outras coisas, né? Então, esses problemas evolutivos, eles vão ser tratados por quem se preparou para cada um deles num curso intermissivo, né? E a solução assistencial é aquilo que o proexista quer trabalhar para resolver o problema. Então veja, cada um de nós, ó, teria isso aqui, ó. Cada um de nós é o sujeito da assistência. Cada um de nós tem um público-alvo específico que a gente escolheu já lá no curso intermissivo. Cada um de nós tem um problema evolutivo que mais nos toca de perto e que a gente gostaria de, durante a nossa vida aqui na Terra, ajudar a resolver. E todos nós preparamos alguma solução para doar, para resolver esse problema. Então vejam, a GESCOM pode ser exatamente a solução interassistencial que a gente precisa. Vamos ver no meu caso aqui, eu vou dar um exemplo pessoal só para a gente clarear isso. A gente não precisa ter uma só identidade interassistencial. A gente tem uma que é a mais marcante, mas a gente pode ter outras que são relacionadas com essa. Então, por exemplo, o público-alvo de um tipo de pesquisa que eu faço são os idosos. O problema a ser resolvido é o fato de as pessoas idosas estarem vivendo 30 anos a mais do que viviam quando elas nasceram e que elas não prepararam para utilizar isso de forma evolutiva. Elas não sabem o que fazer com esses 30 anos a mais, tá? E qual seria a solução interassistencial para isso? Esclarecer a respeito da programação existencial na fase final da vida, que é a chamada fase da acabativa existencial. Então vejam, nesse caso aqui, ó, a solução interassistencial seria esclarecer as pessoas. E como que eu posso fazer isso, né? Através das GESCOMs gráficas. Eu posso escrever artigos, curso, livro sobre isso e esses, principalmente o livro, vai poder se disseminar por um número de assistidos muito maior do que eu ficar simplesmente dando aula e palestra só a respeito daquele assunto. Percebe? Então é isso aí que a gente quis dizer quando colocou aqui, ó, que uma das finalidades é a solução que a GESCOM pode ser a solução interassistencial para resolver problemas evolutivos dentro daquele quadro ali da identidade interassistencial. Outra coisa importante, outra finalidade importante da GESCOM é o desassédio. Começa o desassédio pelo próprio autor. Por quê? Porque ele vai, por exemplo, fazer o próprio desassédio quando ele vai ter que sentar para escrever, ele vai ter que focar a atenção, ele vai ter que escrever um texto coerente, ele vai ter que desenvolver atributos, senão ele não escreve o livro. Então ele está assistindo, desassediando ele no momento em que ele está gerando o livro, né? Agora tem um outro aspecto ainda que é o seguinte, ó, dizem, né, na Conscienciologia a gente aceita essa ideia de que o maior mal da humanidade é o assédio, né? O heteroassédio, um assediando o outro, né? Isso aí da morte, do assassinato, do adoecimento, da drogadição, dá tudo. Por trás de qualquer problema que a gente possa detectar na humanidade em geral, por trás dele tem assédio, é óbvio, né? Então, a GESCOM, uma das finalidades delas é desassediar. Agora, desassediar o quê? O tema da pesquisa e o tema da GESCOM. Querem ver alguns exemplos? Por exemplo, ó, nós temos uma colega, a Vera Hoffman, que escreveu um livro sobre The Soma, né? Sem Medo da Morte. Então, o que ela faz com esse livro? O que o livro dela consegue? Ele consegue
desassediar consciências e consciências que têm problemas quanto à dessoma. Por exemplo, pessoas que têm medo da morte, consciência ou consciência, né? Falta de preparo para uma dessoma de maior qualidade. As pessoas ainda dessomam mal, elas vivem mal e dessomam mal, né? Isso aí a gente não vai entrar em detalhe, mas é uma coisa bem curiosa e importante, né? A qualidade da dessoma e a qualidade de vida são duas coisas igualmente importantes, só que a gente normalmente se preocupa com uma e não com a outra, né? O ideal seria ter uma dessoma que passasse pela dessoma do corpo físico e ao mesmo tempo pela segunda dessoma do corpo energético, né? Aqui, ó, acho que o palestrante fala mais perto. Ah, não, continua a mesma coisa. E eu tô falando bem pertinho, ó, tá aqui, ó, bem. Então, vejam, enquanto o autor está escrevendo o livro e mesmo depois que o livro é escrito e começa a ser lido pelo público em geral, começa um movimento de desassediar o assunto morte, tanto para as consciências que leem o livro, os familiares da pessoa que dessoma, os amigos, as consciências envolvidas, não é? Então, conclusão, um grande número de pessoas, consciência, assediadas com o assunto morte vão se curar desse assédio, né? Um outro, por exemplo, um outro assédio que existe é a falta de sentido de vida. Por isso as pessoas, assim, ó, a gente olha na mídia aí e a gente vê o aumento da violência, da drogadição, da depressão. Tudo isso é falta de sentido para viver. As pessoas que sofrem de qualquer uma dessas coisas e outras coisas mais ainda, né? Eu só citei as três principais: drogadição, violência, depressão, melim, são motivadas. O nome do livro é Sem Medo da Morte. A autora é Vera Hoffman e pode ser comprado através do Shopcons, tá? E tem em algumas livrarias também. Então, vejam, se a pessoa escreve um livro sobre como encontrar o sentido da vida, qual é o sentido real da vida, para isso ela vai ter que falar que, olha, você não é uma pessoa que nasce, morre, aqui terminou, você é uma consciência, você já viveu antes, vai viver depois, não é? Quer dizer, o próprio esclarecimento aí, a pessoa já começa a ver que as coisas, na verdade, têm um sentido, né? A pessoa às vezes não vê um sentido na vida porque olhando só um segmento da vida, que é essa vida intrafísica, às vezes os acontecimentos que acontecem nesse período, se a gente desconsiderar o que veio antes e o que vai ter depois, às vezes fica meio sem sentido, né? Então esse esclarecimento ajuda muito. E assim vai, entende? Muitos outros assuntos que promovem assédio na humanidade, se você escrever um livro mostrando como resolver, isso causa um desassédio. Por isso que uma das melhores maneiras de desassediar a humanidade é escrevendo livros, né, mostrando formas de superar aquele assédio. Outra coisa, como tinha falado a Rita, é o autorrevezamento, né? Nós vamos deixar nessa dimensão um livro que tem as nossas ideias, o que a gente pensava naquele momento evolutivo e com uma energia que numa outra vida, ressomada num outro soma, a gente vai poder reconhecer. Por isso que o ideal é não só escrever um livro, como disseminar esse livro pelo maior número de locais possíveis, não é? Para que quando a gente retornar para essa dimensão como consciência novamente, nós tenhamos um fácil acesso a esse tipo de livro. Então, o autorrevezamento, que é um dos pontos fundamentais da Proexis, né? Ele pode ser grandemente beneficiado através do livro ou da GESCOM que é deixado aqui, né? Outra coisa, a colheita intrafísica. Isso é um conceito também da proexologia que diz que a colheita intrafísica é quando a pessoa, no decorrer da sua vida, ela foi cumprindo a sua proex, objetivo por objetivo, meta por meta. Quando ela chegar na terceira ou quarta idade, ela vai ter um acervo
de obras, não só escritas, um acervo de conhecimento, de energia, de domínio bioenergético, domínio presencial, de informação e também de livros, que ela vai poder assistir as pessoas que ainda não fizeram curso intermissivo, né? Então, por exemplo, alguém a partir da terceira idade, ela vai poder usar os frutos da própria Proexis para ajudar outras consciências que ainda não fizeram o curso intermissivo a chegarem até o curso intermissivo. Com o livro, isso fica muito mais fácil, que é o caso da professora Vera, né? Ela vai ajudar muita gente que nessa vida estava assediada por medo da morte, assediada por medo de perder os entes queridos. A pessoa superando esse problema, ela vai poder, quando chegar no período intermissivo, ser candidata a um curso intermissivo e fazer uma Proex, né? Então, a pessoa usou o resultado da sua Proex para ajudar outras pessoas a serem intermissivistas também. E o livro, né, como a gente falou, ajuda muito. A colheita intermissiva já é diferente. O autor dessomou, deixou o livro aqui e vai se tornar, pelo um problema de afinização energética com o leitor os leitores do seu livro, ele vai funcionar como o amparador dos leitores do livro. Então, cada vez que uma consim ou consciex interagir com o livro, quiser aprender com aquilo ali, o intermissivista, que já dessomou, que era o autor, que agora está dessomado, ele vai poder funcionar como uma consciex amparadora para ajudar o leitor a ter lucidez, a entender os conceitos, né? E a elaborar melhor essas verpons todas. Então, esses são alguns das finalidades da GESCOM. Continuando aqui, ó, vamos falar brevemente sobre a interconexão de GESCOM e Proex. O que GESCOM tem a ver com Proex e vice-versa? Então, o que elas têm em comum? A interassistência, obviamente. Por quê? Porque a GESCOM, ela é feita, a pessoa escreve um livro, o ideal é que seja, já que ela é uma GESCOM consciencial, ela é uma gestação cosmoética, né, que pensa na evolução, ela faz assistência, né? E a Proex também, a Proex existe para assistir, para nos tornar nós mesmos, os proexistas, mais eficientes na nossa interassistência. Então isso aí é comum, a Proex faz assistência e a GESCOM também. Então uma grande coisa é o proexista fazer assistência através da GESCOM. Ele tem a ver com a autoevolução, né? A Proex, ela existe para acelerar a evolução pessoal, né? A gente sabe que todo o princípio consciencial, desde a planta, o animal, o homem, todo mundo que renasce nessa dimensão renasce para evoluir. Só que é uma evolução ainda sem refinamento, é uma evolução aos trancos e barrancos, errando e acertando, e caindo e levantando, né? Isso aí faz com que a evolução se dê de uma forma muito lenta, né? E o ideal para todo mundo, para o planeta, para o universo, para o cosmos, é que a gente evolua o mais rápido possível, né? A gente se torne assistente mais rápido e deixe de ser também assistido mais rápido. Então, a Proex, ela visa isso, né? E a GESCOM também. Ela ajuda a desenvolver atributos, porque o que é evoluir? É diminuir os nossos trafares, os traços fardo, e aumentar a eficiência dos nossos trafores, a qualidade dos nossos trafores e a quantidade de trafores que a gente tem. Como a GESCOM exige isso de quem esteja escrevendo alguma coisa, ela vai estar ajudando na autoevolução também, tá? Autorrevezamento a gente já falou, tanto a Proexis. A gente falou por que a GESCOM é importante no autorrevezamento, porque ela vai ser uma senha, né? Agora, e na Proex, por que ela é importante? Porque, vejam se tem lógica isso, porque se eu tenho várias vidas, eu não vou a cada vida começar tudo de novo, começar do zero. Aí eu tenho que aprender tudo de novo, e cada vida eu faço um pouquinho de uma coisa diferente.
O ideal é que no autorrevezamento a gente continue aquilo que começou numa vida, de forma a aquilo poder ser sempre mais abrangente, aquilo poder ser sempre mais aprofundado, não é? Então, uma vida depois da outra, levando os nossos atributos sempre para frente. E então, por isso que o autorrevezamento é importante, porque senão cada vez que a gente renasce com uma proex, a gente tem que começar tudo de novo. A identidade interassistencial, a gente também já explicou, né? Na proex isso é muito importante, porque se eu vim para assistir um determinado público e uma determinada um determinado problema evolutivo, principalmente se eu ficar assistindo outros públicos e trabalhando com outros problemas que não foi aquilo que eu elegi como mais importante, eu vou estar fazendo assistência, mas uma assistência menor, porque eu não me preparei para aquilo. E quando chegar no fim da vida, provavelmente eu não vou ser completista, porque aquilo que eu deveria ter feito eu não fiz, porque eu confundi a minha identidade interassistencial com um outro tipo de assistência que, embora importante, não era a que eu precisava fazer, né? Outra conexão que a gente pode ver entre GESCOM e PROEXs é a convergência proexológica ou megafoco. Para que a gente seja mais eficiente, mais eficaz, né? Isto é, que a nossa evolução se dê de uma forma mais rápida, o importante é a gente ter um foco e conseguir concentrar todas as áreas da nossa vida para aquele foco. Eu vou responder a Vilma aqui. Percebo que quando a Beatriz se aproxima mais do lado do microfone, o som aumenta. Então eu vou ficar segurando aqui, ó, para ver se melhora, tá? Então tá. Então vejam, pessoal, eu vou dar um exemplo assim, ó. Quando a gente faz alguma coisa que já é muito fácil fazer, a gente pode estar repetindo a vida anterior, estar estagnado? Pode. As duas coisas pode. Né? Assim, ó, existe o que a gente... Quando a gente repete o que já sabe, a gente está fazendo uma automimese. Algumas automimeses são altamente recomendáveis evolutivamente e outras não. Por exemplo, se eu sou uma intelectual numa vida, na próxima vida vai ser mais fácil para mim eu me tornar uma intelectual, eu lidar com o mental soma, com os artefatos de saber, do que outra que nunca trabalhou com isso. Mas isso é altamente desejável, tá? Agora, se eu era bailarina uma vida, bailarina 2 vezes, bailarina 3 vidas, isso já não é mais tão importante, porque eu já aprendi, desenvolvi atributos como bailarina. Agora eu não preciso mais, eu tenho que utilizar ou construir outros atributos. Então vejam, o que a gente tem que ver é o seguinte, ó, aquilo que a gente faz com o pé nas costas, muito bem feito, é evolutivo? Se for, continua. Se for alguma coisa que não está alinhada com a PROEX ou com a evolução, ou com as ideias que hoje a gente tem de evolução, então é porque é uma automimese que já não é mais o caso de estar repetindo. Então, a convergência proexológica que a gente estava falando, tá? Vamos imaginar o seguinte, ó, alguém que desde a adolescência saiba, por exemplo, que gosta de trabalhar com idoso, vamos imaginar, tá? Olha, ela já vai começar a fazer assistência bem cedo, porque ela não vai esperar ficar adulta, nem chegar lá na hora da aposentadoria para ir procurar o público dela. Ela já sabe, ela já viu que é o público com quem ela tem maior empatia. Então, ela já vai fazendo assistência para o idoso, ela na hora de escolher uma profissão, ela já vai escolher algo ligado a isso. Por exemplo, hoje em dia a medicina, a odontologia, a farmacologia, a farmácia, né? A fisioterapia, a nutrição, inúmeras áreas de estudo já tem um foco no idoso. Então a pessoa pode ser uma fisioterapeuta que trabalha com idoso, uma nutricionista que trabalha com idoso, um médico que trabalha com geriatria. Entende como é que é? Quer dizer, a pessoa já faz a sua faculdade dentro da sua PROEX, ele já está trabalhando com o seu... Quando ela estiver fazendo faculdade, ela já vai poder fazer uma tese, aliás, primeiro como é que a gente chama?
um trabalho de conclusão de curso, depois do mestrado uma dissertação e depois do doutorado uma tese, dentro desse assunto. Então vejo, aquilo que ela já vinha trabalhando desde antes de entrar na faculdade, que ela continuou trabalhando, ela vai levando aquilo sempre adiante. Então quando ela chega no mestrado, quando ela termina, por exemplo, o curso o trabalho de conclusão da graduação, ela já tem o mestrado encaminhado. Quando ela chega no doutorado, o mestrado dela já encaminhou o doutorado. Então, isso é que a gente chama de convergência. Aí, quando ela vai trabalhar como voluntário dentro da Conscienciologia, ela já trabalha numa EC que tem a ligação com esse assunto. Mas ainda, se ela está trabalhando dentro desse público, ela vai acabar, muitas vezes, encontrando um colega que vai ser uma amizade raríssima, fazendo o seu grupo de amizades ali dentro, encontrando talvez a dupla evolutiva, afinado com o mesmo tipo de assistência. Então vejo, quanto mais cedo a gente se der conta de qual é a nossa identidade interassistencial, muito mais fácil vai ser fazer a nossa vida com uma convergência do tema de pesquisa dentro da nossa vida, né? Isso é chamado de megafoco. Esse é só um exemplo. Mas não quer dizer que se a pessoa não descobriu isso lá na adolescência, que ela não vai descobrir a qualquer hora. Um minuto antes de morrer, a pessoa pode chegar à conclusão e já encaminhar alguma coisa. Tá? A cláusula pétrea. Todos sabem o que é a cláusula pétrea? A cláusula pétrea, ela é aquela parte da Proex que não pode ser mudada. Por causa das leis da Proex, a gente sabe que a gente pode adaptar a Proex, né? A lei da adaptabilidade mostra que, por exemplo, a ideia era eu fazer fisioterapia, mas eu acabei fazendo nutrição. Tudo bem, dá para adaptar, né? A assistência vai conseguir ser feita. Agora, a cláusula pétrea é algo que não pode ser mudado. Aquilo ali tem que ser feito, tá? E nós trabalhamos com a hipótese, vejo, nada do que a gente está falando aqui, é verdade absoluta. Tudo é hipótese de trabalho, muitas delas já com comprovação suficiente, né? Mas sempre ainda no terreno das hipóteses. É uma hipótese de que a cláusula pétrea, ou melhor, que a Proexis de todos os intermissivistas tem como cláusula pétrea escrever, deixar uma GESCOM escrita aqui nessa dimensão antes de ir embora. Tá? Então vejam a importância que adquire a gestação consciencial. Não, voltando atrás aqui, eu queria só comentar esse trinômio, voluntariado, docência, GESCOM. Então, se nós somos intermissivistas, mais cedo ou mais tarde, nós não vamos poder fugir do voluntariado conscienciológico. Uns começam cedo, outros mais tarde, não importa, cada um tem a sua própria forma o seu roteiro evolutivo, tá? Mas, num momento qualquer, ela vai ter que encarar o fato de que não vai dar para ser completista sem ser voluntário, né? Chegando ao voluntariado, daqui a pouco ele vai se convencer que não vai dar para chegar a ser completista sem ser docente. E mais adiante a pessoa acaba se dando conta de que não vai dar para chegar ao completismo sem a GESCOM. Então isso aí é um trinômio, até um crescendo. Voluntariado, docência e GESCOM, isso é mais ou menos fixo, né? Até onde a gente entende, é mais ou menos fixo. Agora sim, vamos passar para o próximo. Vamos falar um pouco sobre a taxologia das GESCOM, porque nós já estamos chegando na parte da pesquisa, né? Que é o que origina a GESCOM. Então, como classificação, a gente pode olhar a GESCOM de três formas. Isto é, o nosso tema de pesquisa, ele pode ser um tema egokármico, né? Por exemplo, quando a pessoa pesquisa e escreve sobre trafores, trafais, trafal, sobre autodesperticidade. Então, a partir dos próprios trafores, trafares e trafais que ela detecta em si mesmo, ela pode colocar uma estratégia de superação disso, do trafal
ou do trafar, utilizando seus trafores, gerando um experimento que vai gerar dados que depois ela vai poder escrever uma obra, um curso, um artigo ou um livro sobre isso, né? Então, quando eu escrevo um livro para superar um determinado trafar meu, eu digo que a ideia da minha GESCOM veio da parte egocármica da Proexis. Por exemplo, vocês querem ver um exemplo de GESCOM com esse perfil? É o livro Síndrome do Ostracismo, do professor Maximiliano Reimann. Ele achou lá que o seu megatrafar estava ligado ao despotismo, ao poder, enfim, né? Então, auto-pesquisando isso, ele chegou à conclusão de que existe uma síndrome, que não acontece só com ele, mas se fosse só com ele, não teria nem por que escrever um livro, né? Porque por que interessaria a outras pessoas? Interessa por quê? Porque não é só ele, muitas pessoas têm o mesmo perfil de trafar, né? Então ele escreveu esse livro e que está ajudando as pessoas com esse perfil mais, assim, com problemas em relação ao poder, tá? Ou problemas com a perda de poder. Por exemplo, eu fui imperador numa vida, agora eu sou um mero professor universitário. A pessoa às vezes fica sentindo o seu comportamento, ninguém consegue explicar o que é, mas às vezes é uma saudade de se sentir fora do poder, né? Que uma vez já teve. Enfim, de uma forma ou de outra, às vezes as pessoas com esse quadro de síndrome do ostracismo, elas têm uma gama de trafares que ficam atrapalhando a evolução consciencial. Então ele estudou isso a fundo e escreveu esse livro, tá? Agora, o nosso tema pode ter a ver mais com o grupo karma. Por exemplo, interesses pesquisísticos mais próximos da gente, coisas que a gente está vendo aí no dia a dia. Necessidades detectadas no grupo, né? Por exemplo, tratar de aprofundar temas que sobressaem na convivialidade diária. Pode ser na convivialidade no trabalho, na família, até no voluntariado, não é? Querem ver um exemplo? A professora Juliana dos Remédios escreveu um artigo e um verbete e defendeu isso numa tertúlia que eu recomendo a todo mundo, porque é muito importante, síndrome do conflito de paradigmas, porque ela verificou que um problema que ela encontrava no grupo dela, no grupo da CCCI mesmo, era as pessoas vivendo um conflito entre o paradigma anterior, fisicalista, e a vivência do paradigma consciencial. Então as pessoas queriam aderir, queriam viver segundo o paradigma consciencial, no entanto, não queriam abrir mão de certas coisas que eram derivadas do paradigma anterior. Então ficava aquele conflito, né? Eu quero estar dentro desse paradigma, mas ainda não consegui abrir mão do paradigma antigo. Então esse artigo que tem na revista Consciência, ele é muito importante, muito bom. O verbete também é excelente e principalmente a tertúlia. Se vocês puderem, no YouTube tem, né? É Síndrome do conflito de paradigmas, da verbetógrafa Juliana dos Remédios. E ele é bem um problema que ela viu no grupo Karma, né? E resolveu escrever sobre aquilo. E a gestão também pode ser policármica, né? Então, mas aí nós já estamos falando da obra-prima, de uma obra que foi resultado de longos anos de pesquisa e reflexão. Aí a pessoa já está mais velha quando escreve esse tipo de GESCOM. Reflexão acumulados com a experimentação e as vivências através dos anos. Será que a gente tem exemplos de GESCOMs policármicas na CCCI? Tem, né? Eu cito duas. Primeiro, os tratados do professor Valdo Vieira, né? Seja ele os 700 experimentos, projeciologia, o Reurbanizatus, o Homo sapiens pacíficos, né? Esses já são, eles tratam de problemas policármicos e atingem um grupo, a humanidade inteira, né? Por exemplo, a síndrome
de mudança de paradigma e a síndrome do ostracismo, elas não atingem a humanidade inteira, elas atingem uma grande quantidade de consciência, mas não toda a humanidade. Já esses tratados atingem, direto ou indiretamente, a humanidade inteira. E outro que a gente poderia citar seria Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz, que, se não contempla toda a humanidade, contempla todo o cristianismo, o que também é muito grande, né? Esclarece muito as consciências que ainda dentro do cristianismo, conseguem admitir ideias novas aí dentro, entende? Então o livro dele é realmente um passe para as pessoas saírem para um ambiente mais oxigenado. Então vejam, o tema de pesquisa que nós vamos escolher para pesquisar, ele pode vir de qualquer uma dessas fontes. Agora, para a gente conseguir escrever e pesquisar, primeiro eu coloco uma reflexão para vocês. Ó. Se o que a gente falou até aqui tem lógica, se a gente conseguiu entender, nem que seja teoricamente, né, a importância de se pesquisar e de se produzir GESCONs, não seria natural que a gente esperasse que todo mundo que está interessado em Conscienciologia, está interessado em PROEX, em saber se é proexistas, em completar a sua PROEX, que ele desse uma prioridade muito grande para a produção de GESCONs? Seria, né? É óbvio ululante, como diz, né? No entanto, não é isso que a gente vê, não é? Raramente a gente encontra proexistas ou mesmo pessoas que estão em evolução através dos princípios da Conscienciologia que tenham temas de pesquisa atuante, que começaram escrevendo um artigo, que foram evoluindo, escreveram um verbete, foram evoluindo uma palestra, um curso, estão no livro, assim por diante, entende? É mais difícil. As pessoas, elas, na maioria das vezes, se limitam a escolher um tema, sem muito saber por que escolheu aquele tema, e botam na gaveta e acham que estão pesquisando porque acham que tem um tema, entende? Mesmo que aquele tema não saia do lugar há semanas, dias, meses e anos, né? Então, aí, ora, como eu tenho interesse nesse assunto, até dando uma palestra sobre isso, eu fui atrás de entender como que pode ajudar as pessoas, então, a saírem dessa inércia grafopensênica, já que ele é um assunto tão relevante na PROEX de todo mundo, né? Então, algumas coisas devem ser feitas antes para que a GESCON seja materializada. E eu chamei aqui de otimizações. Muitas delas eu me inspirei no verbete Planejamento da PROEX do professor Alexandre Donato. Ele até está pensando em escrever um livro sobre GESCON para ajudar as pessoas a escreverem, né? Então, algumas ponderações, né? Por exemplo, o que a gente tem que otimizar para conseguir materializar a GESCON? Primeiro, higiene consciencial, aqui entendido como espaço mental. Então seria o seguinte, ó, se a mente da pessoa está completamente tomada com as preocupações de trabalhar, ganhar vida, aumentar a produtividade, atender o chefe lá, viajar, quer dizer, se o trabalho, pode ser outra área qualquer, né, monopoliza inteiramente a vida da pessoa, a mente dela não tem espaço mental para pensar numa GESCON. Ou ela está fazendo um pós-graduação, ou ela está terminando a graduação, ou ela tem, por exemplo, um conflito muito grande dentro dela. Ela não sabe se muda de emprego ou não, ela não sabe se vai morar no exterior ou não, ela não sabe se casa ou não casa. Ela entende? Se ela tem problemas existenciais muito sérios que ela não resolveu ainda, ela fica sem espaço mental. Então talvez seja o caso de adiar isso. Mas assim, ó, não praticar uma autocorrupção de dizer, não, eu agora não posso, mas eu tô fazendo, não está fazendo, né? Se a pessoa não consegue ter um espaço mental para pensar em GESCON,
possivelmente não é o momento. Às vezes, pessoal, a falta de espaço mental pode se dar porque a pessoa simplesmente não desassimila. Ela interage no trabalho, na família, no voluntariado, na rua, no ônibus, ela vai assimilando energias que não são delas, e chega no fim do dia, ela não desassimila nem na hora certa e nem ao menos no fim do dia. Então, isso aí causa um ruído interno que faz com que o espaço mental também fique prejudicado e ela não tenha como pensar. Porque para escrever uma GESCOM, para pesquisar, a pessoa tem que ter uma parte da mente livre, um espaço onde ela possa usar para isso, né? Então, isso é um grande problema, né? Ver se tem espaço mental. Às vezes não tem o espaço mental, mas a pessoa se dá conta de que isso é importante e ela trata de fazer alguns ajustes na sua vida para chegar a ter esse espaço mental. Se ela não consegue, talvez não seja a hora realmente, né? Outra coisa que falta, que precisa ser otimizado, são as prioridades, né? Prioridade, a gente sabe, é aquilo que a gente elencou como mais importante. Então, reavaliar e redefinir as prioridades pessoais. A escrita da GESCOM exige abrir mão temporariamente de outros empreendimentos importantes, porque requer dedicação, energia, foco e tempo. Então, assim, vamos ver essas. Prioridade é sinônimo de PROEX. Por isso que o Sr. Valdo várias vezes coloca isso, né? Prioridade é sinônimo de PROEX. Por quê? Porque o que a gente priorizar, nós vamos poder fazer. O que não for priorizado vai ficar para depois e acaba não sendo feito. Então, PROEXIS é isso. É a gente pegar na nossa vida, o que é prioritário. E fazer aquilo, e não o resto das coisas não prioritárias, né? Mas se a gente for olhar, o que a gente encontra? As pessoas fazem o que é urgente, as pessoas fazem o que está atrasado, as pessoas fazem o que elas não planejaram direito para fazer. Então a vida fica meia bagunçada e ela não tem nem espaço mental, nem tempo para fazer o que seria importante, né? Por isso que a pessoa, para ter uma PROEX, ela tem que saber priorizar. Então a automimese evolutiva, eu não sabia. E sim, veja bem, a automimese, ela não é um termo pejorativo, é a automimese dispensável, né? Em geral as pessoas confundem a automimese dispensável com a automimese. A automimese é repetir-se. Ora, se eu sou uma pessoa que a cada vida eu escrevo 10 livros, é claro que eu vou querer continuar nessa senda, não é mesmo? Eu vou talvez mudar a abrangência do livro, vou mudar o tema, mas até eu achar uma outra coisa melhor que escrever livro, eu vou continuar fazendo aquilo, tá? Outra coisa, pessoal, valores definem prioridades. Então, muitas vezes as pessoas não têm prioridade para escrever a GESCOM porque elas não meditaram, não pensaram sobre quais são os próprios valores. A pessoa pode, de repente, descobrir que ela não valoriza a PROEXIS, que ela não valoriza a GESCOM, e aí é chover no molhado, é enxugar gelo, como diz, né? Então, a pessoa tem que ver se ela tem dentro dela, se GESCOM, se escrever um livro, se cumprir a sua PROEXIS, isso é um valor para ela. É um valor que seja na frente dos outros valores. Porque senão os outros valores que estiverem na frente disso vão consumir todo o tempo, né? Então, como está dito aqui, né, por que tudo isso? Porque a GESCOM, ela requer dedicação, energia, foco e tempo. E sem priorizar isso, não é possível. Outra coisa é reavaliar e redefinir a rotina intelectual. Porque, veja, o foco na GESCOM exige novos hábitos para otimizar o tempo. Por exemplo, acordar mais cedo ou dormir mais tarde. Se eu trabalho, cuido da família, faço voluntariado, tenho que cuidar do meu pé de meia, é óbvio que se eu puser mais ainda a GESCOM dentro disso, às vezes o tempo falta. Então, temporariamente, a consciência tem que pensar que talvez a única forma que ela tenha de materializar a GESCOM seja
ou dorme um pouco mais tarde ou acorda um pouco mais cedo, né? E outras rotinas também vão ter que ser adaptadas a isso. Por quê? Porque nesse tempo aí que a gente vai conseguir para trabalhar na GESCOM, nós vamos precisar ler, escrever, juntar cosmograma de jornais e revistas, fazer brainstorms, compor uma bibliografia e finalmente escrever, né? E a escrita, ela não pode ser eu escrevo quando eu tenho tempo. Em geral, a gente tem que ter um horário fixo para escrever, né? Agenda, reavaliar e redefinir a agenda pessoal. É preciso dedicação de muitas horas semanais, incluindo, se possível, horários fixos e diários. Então, a rotina aqui em cima, ó, pressupõe a hora de fazer o cosmograma, de ler a bibliografia, de fazer todas aquelas ações que vão nos levar a chegar aos dados da nossa pesquisa, né? Então isso aí consome tempo. Agora, um outro aspecto é o seguinte, ó, na hora de escrever é importante que a gente tenha sempre o mesmo horário. Por quê? Porque faz parte do holopensene ser instalado naquela hora. Os amparadores, as consciex, sejam amparadoras ou assediadoras, elas sabem que naquela hora aquele autor vai estar voltado para esse holopensene. Então, se elas precisarem de assistência, de esclarecimento, elas sabem, ó, eu vou lá no escritório da Beatriz todos os dias às 5 da tarde, das 5 às 7 ela vai estar trabalhando com esse tema. Então, desde o amparador, as concisas, as consciex, elas vão saber aonde elas podem ir para interagir com o holopensene da nossa escrita, né? E também outra coisa é de que dizem as pessoas que já escreveram livros que é necessário um mínimo de 2 a 3 horas, pelo menos 5 vezes por semana, senão o livro não sai. Por quê? Porque o ritmo não consegue imprimir um ritmo que tu escreva um tanto hoje, amanhã, quando tu pegar de novo, tu só continua daquele ponto que a pessoa não perde o fio da meada, como se diz, né? Então, para tudo isso, é necessário reavaliar e redefinir a agenda. Vamos ver o que a Rita falou aqui, ó. Dentro de sua vivência, como você exemplifica a criação do espaço mental. Acabo de concluir que não estou priorizando minha GESCOM. Estou escrevendo verbete que está parado. Programa de espaço mental e rotina. Então, é isso, Rita. Tem muitas... Na Conscienciologia já tem bastante informação sobre isso. Os verbetes do professor Maximiano Reimann tratam sobre mudança de bloco pensênico, né? O espaço mental tem muito a ver com bloco pensênico. Por quê? O nosso espaço mental, ele tem uma determinada capacidade, tá? Então, assim, ó, se eu estou estudando ou lendo um livro, eu só vou ler o livro. Eu não vou pensar no que eu estava fazendo antes, nem no que eu vou fazer depois. Se eu estou fazendo TENEPS, eu só estou fazendo TENEPS. Se eu estou convivendo no horário da convivência familiar, eu não vou me preocupar com o meu tema de pesquisa, nem com a minha TENEPS, nem com nada, nem com o meu trabalho. Eu vou estar inteiramente com aquelas pessoas. Se a gente fizer isso, a gente vai ficar sem pendências. Então, por quê? Por que a gente está fazendo uma coisa pensando na outra? Porque a gente não completou a outra. Por que a gente não completou essa outra? Porque muitas vezes a gente estava fazendo aquilo pela metade porque estava preocupado com o que vinha antes ou o que vinha depois. Então, segundo o professor Marx coloca ali nos verbetes dele, é muito importante a pessoa ter um bloco pensênico específico para cada atividade e não misturar. E ali ele explica técnicas de como a pessoa pode fazer para restringir, né, a sua atuação ao bloco pensênico daquela hora. É claro, a ansiedade é gerada por isso. Na minha autopesquisa, eu vejo que a falta de espaço mental é que gera ansiedade. Porque se eu conseguir um espaço mental e fazer o que eu tenho que fazer, eu não vou ficar ansiosa. Por quê? Porque eu não deixei coisa para trás, né? Então, isso aí, ó, dá uma palestra, dá um curso, dá um livro,
não é? Porque tem muitas coisas que estão junto aí nessa questão do espaço mental, mudanças de bloco pensênico, ansiedade. Por isso que a gente falou ali, se a pessoa tem muitos conflitos internos, ela vai querer fazer mais a GESCOM ainda, ela vai ficar ansiosa, ela não vai conseguir fazer, né? Então assim, ó, primeiro tem que otimizar certas coisas para depois fazer a GESCOM, né? Continuando aqui, autor da síndrome do Ostaci, Maximiliano Reimann. Base física, reorganizar a base física visando minimizar a perda de tempo e as interferências negativas na rotina mental somática. Então, um local com calma, iluminação adequada, sem telefones tocando, celular tocando, Facebook apitando, campainha, entende? Um local onde possa acomodar. Se a pessoa não consegue acomodar os seus artefatos de saber para fazer a pesquisa ou para escrever, ela vai tropeçar, ela vai deixar cair, ela não vai achar o que ela precisa no momento, né? Então precisa que a nossa casa fique otimizada para uma rotina mental somática. E eu percebo até por mim mesmo que quando a gente decora a casa, a gente arruma a nossa casa, a gente pensa na sala para receber visita, o quarto para dormir, né? A cozinha para cozinhar, o banheiro. E o que sobrar, a pecinha que sobrar vai ser o escritório ou a biblioteca, né? Quando na verdade, se a pessoa quer manter uma rotina de escrita, uma rotina intelectual, ela vai ter que mudar esses espaços. O espaço nobre vai ter que ficar com o trabalho, né? E os espaços menores com as atividades menos nobres, né? Então, às vezes a pessoa recebe uma visita por mês, mas tem toda uma sala ali parada, sem uso, né? Aquele espaço ali sem uso por causa disso. E também, ó, o escritório. A pessoa vai ter que ver se o computador está em ordem, se tem a memória necessária, os recursos necessários, se ela instalou nele dicionários eletrônicos, não é? Se a cadeira é ergonômica para ela não acabar criando um problema de coluna. Enfim, se todos os instrumentos ali de trabalho estão à mão, se tem papel disponível, a caneta, lápis apontado, tudo que for necessário tem que estar disponível e à mão, né? Então, se não, fica difícil, são coisas que vão dificultando se a gente não fizer essas otimizações. Vamos falar um pouco agora sobre escolha do tema. Como é que a gente escolhe o tema, né? É claro que essa palestra a gente não vai esgotar esse assunto. Eu apenas trouxe, pela minha experiência, alguns pontos que podem nos ajudar a achar o nosso tema de pesquisa, tá? Um é o próprio interesse pessoal, né? O que interessa a pessoa, o que chama atenção, o que ela se identifica, o que ela gosta, né? Às vezes a pessoa escolhe o tema baseado nesse interesse pessoal. E é muito válido, nada aqui. Às vezes é autopesquisa. A pessoa, como tem um caso do professor Maximiliano Reimann, lá durante a sua autopesquisa ele achou aquele megatrafar que tinha relação lá com o mau uso do poder e aprofundou aquele tema e foi escrever o livro, né? Às vezes é o parapsiquismo, né? Às vezes o próprio amparador traz o título que ele acha, que ele sugere às vezes o operador de TENEPS sugere um título. É claro que quem decide é o autor, mas pode vir essa informação. Uma consciex pode fazer uma pergunta ou trazer algum problema que ela se dê conta que ela gostaria ou poderia estar atuando para ajudar outras consciências e consciências como aquela que está se manifestando ali, né? Às vezes pode ser o assediador. Não é por acaso que a gente tem esse ou aquele assediador, tem a ver com algum ponto nosso. Quem sabe, esclarecendo esse assediador, a gente não acabe também se desassediando, né? A identidade interassistencial a gente já falou, né? Se eu sei que a minha identidade interassistencial é trabalhar com atares voltada ao aproveitamento da fase final da vida, então eu vou achar um tema por aí, né? O autorrevezamento. Aqui a gente tem bem o exemplo hoje do professor Pedro Fernandes, né?
parece que já está suficientemente comprovado de que ele foi a consciência do Émile Littré, um dicionarista famoso, lexicógrafo, médico também, lá nos anos de 1800, eu não sei exatamente. Ele trabalhou com essa ideia, fez retrocognições, e hoje ele percebe que ele está continuando o trabalho. Ele, como Pedro Fernandes, continua em muitos aspectos, o que ele faz é uma continuidade do... Então, se a gente tem uma retrocognição e sabe o que andou fazendo na vida passada, se a gente fez é porque nos interessou, e talvez nos interesse continuar nessa vida, né? Demanda grupal. Às vezes a gente olha ao redor e vê gente, tá todo mundo, eu só encontro gente que posterga as coisas, só encontro gente, só tenho problemas com pessoas que estão sempre adiando coisas. Quem sabe eu esclareço sobre isso, eu pesquiso sobre procrastinação, escrevo um livro, um artigo, uma palestra, lá o quê, e já ajudo o grupo. Às vezes a pessoa percebe no grupo uma deficiência que ela torna o seu tema de pesquisa. Às vezes é uma heterossugestão. E aqui de novo o professor Alexandre Donato, ele diz que o livro JK foi sugestão do professor Valdo para ele. Não foi ele que escolheu, ele nunca nem tinha pensado em escrever a biografia do Juscelino Kubitschek. Mas foi uma demanda externa e foi muito bom, ele aceitou, fez, e hoje ele vê o significado importante que teve na vida dele isso, né? Mas às vezes então o nosso tema de pesquisa chega através de uma demanda externa. Às vezes é o público-alvo, o problema evolutivo ou a solução interassistencial que a gente quer dar. Isso tem a ver com a identidade interassistencial. Eu vou andar um pouquinho mais ligeiro agora, porque nós já estamos no fim do nosso tempo. A gente começou 15 minutos atrasado, então nós temos 17 minutos ainda. Então vamos ver agora a conexão entre a GESCOM e a pesquisa, tá? A GESCOM, a gente viu então, é a gestação consciencial. Como que a gente chega a ter o material para escrever a GESCOM, né? Então aqui, ó, eu coloco, a GESCOM ela é feita quando a gente trabalha com os resultados ou achados, são sinônimos, da pesquisa. Então a pessoa fez uma pesquisa e chegou a algumas respostas. Essas respostas é que vão figurar na GESCOM, tá? Mas de onde que vieram os achados e os resultados de pesquisa? Da pesquisa, naturalmente, né? E da onde veio a pesquisa? Porque a pesquisa também não vem do nada. Da onde que vem uma pesquisa? Porque uma pesquisa é algo que gerou resultado e que pode gerar uma GESCOM, né? Como que a gente chega até a pesquisa, né? Através de um projeto de pesquisa. Então, o que eu quero colocar aqui é que tudo começa, se a pessoa acha que a sua ProEx tem a ver com escrever GESCOM, se a pessoa concorda que isso aí é importante, como é que ela começa? Uma forma muito prática, não é a única, né? É a que eu utilizo e que eu considero muito prática, é fazer um projeto de pesquisa, escolher o tema, fazer um projeto de pesquisa, gerar essa pesquisa, né? Executar a pesquisa, chegar e analisar os resultados e os achados dessa pesquisa e publicar na forma de uma palestra, de um livro, de um tratado, enfim, depende do fôlego da pesquisa. Agora a gente vai falar rapidamente algumas necessidades básicas da pesquisa. O que a gente precisa para fazer pesquisa? A gente já viu que para escrever a GESCOM a gente tem que ter o espaço mental, a gente tem que ter rotinas, horários, cronograma. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer uma série de operações até chegar à escrita. E para pesquisa, o que ajuda a pessoa a... Poderia comentar a Vera sobre recesso nas escritas conscienciológicas? É quando a pessoa para, ou ela se desorganizou, ou ela deixou algum evento externo interferir na sua rotina, ou ela ficou sem ideias de repente, né? Pode ser assédio, pode ser desorganização, pode ser que a pessoa não conseguiu segurar demandas externas, as pessoas foram invadindo a vida dela com solicitações e coisas descabidas, ela não soube dizer não. Quando ela viu, ela já não tinha mais a sua rotina de escrever
né? Procura, assim, ó, quem escreve verbete sobre isso é a professora Cristina Bassanese. Se vocês forem lá até pode ser no YouTube, e ver os vídeos de tertúlias da professora Cristina Bassanese, ela fala sobre esse recesso nas escritas, né? A dificuldade, o que pode ajudar a pessoa numa situação como essa, tá? Bom, mas para pesquisa aqui, ó, o que é necessário, tá? Então, anotações. Se a pessoa não anota, tem gente que não faz anotações. Se não faz anotação, não tem pesquisa. Não adianta dourar a pílula ou enfeitar, não tem, entende? Então, a gente tem que organizar as anotações tanto de autopesquisa, se for o caso, diário projetivo, os dados dos cursos realizados, das pensatas, e de modo a utilizá-los com praticidade. Então tem pessoas que há 10 anos faz curso, faz laboratório, faz autopesquisa, e anota em tudo que é lugar, aquilo fica disperso, né? Então ela tem que organizar suas anotações, ela tem que ter uma forma de ir anotando o que é autopesquisa, o que é diário projetivo, o que é aquelas ideias que ela captou nos cursos que ela fez, né? Porque isso aí tudo vai ser material para ela escrever a GESCOM, tá? Ela vai precisar compor uma bibliografia especializada sobre o tema. Por exemplo, a professora Vera, quando escreveu sobre De Soma, ela leu dezenas de livros sobre De Soma, de todos os pontos de vista, de todas as vertentes de conhecimento. Para quê? Para que ela tivesse uma visão bem ampla desse assunto, para então chegar com a abordagem que ela gostaria de dar. E isso vale para qualquer assunto. Então, eu que escrevo sobre longevidade, eu tenho também inúmeros livros que tratam desde bem-estar do idoso, saúde do idoso, trabalho do idoso, aposentadoria, e por aí vai, né? Todos os aspectos desse público-alvo. Então isso é uma necessidade da pesquisa, não dá para se escrever um livro sobre um determinado assunto. Lembram? A gente falou neo-ideias libertárias. As neo-ideias libertárias, elas precisam das nossas próprias ideias, mas não só disso. As nossas ideias têm que ser contextualizadas com as ideias que já existem, até para poder comparar, ampliar, né? Então não dá para fugir da gente ter uma bibliografia sobre o tema que a gente pesquisa, tá? A fim de diminuir lacunas cognitivas, né, sobre a escrita. Entrevista, às vezes, dependendo da pesquisa, a gente tem que entrevistar profissionais ou especialistas para ampliar a cosmovisão sobre o tema que a gente está escrevendo. Então vejam, isso também a gente tem que ver se a nossa GESCOM precisa disso, e nós vamos ter que ter isso aí como dentro da nossa agenda, né? Cosmograma. É importantíssimo que a gente leia jornais, revistas, visite as páginas da internet para ir coletando material que representem exemplos sobre aquelas ideias que a gente está falando, que contextualize, que faça uma associação de ideias, enfim, porque o cosmograma, por isso que ele é cosmo, ele dá uma visão cósmica do que está acontecendo nesse momento evolutivo em relação ao meu tema, não é? O que se comenta, até onde se sabe, o que pode ser exemplo. Às vezes as pessoas nem sabem que aquilo ali é um exemplo, mas a pessoa que está estudando vê, ó, esse exemplo aqui parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Ela faz associações de ideias através do que ela lê, tá? Ela tem que fazer também investigação, checar, verificar e levantar dados através de documentos e leituras indispensáveis para a escrita. E ela às vezes tem que viajar também para investigar e checar em loco, aqui em loco, tá errado, em loco, fatos, sejam relacionados à pesquisa bibliográfica histórica, seriaxiológica ou outra área. Por exemplo, o professor Alexandre Donato viajou muito para entrevistar pessoas que conheceram Juscelino Kubitschek. O professor Pedro Fernandes também já viajou, né, para
pesquisar sobre Émile Littré. Eu tenho a impressão que ele vai viajar ainda até mais. Então, dependendo da pesquisa que a gente está levando a efeito, às vezes é preciso viajar sim. E o que pode estar travando a nossa escrita? O que a gente pode ter de mal resolvido, que pode até responder as duas pessoas ali, eu não sei se foi uma só, foi duas que falou que trancou a escrita ou que o verbete está parado, né? Vamos ver o que pode ser. Tá? Claro que aqui são algumas coisas que a gente levanta. Crenças erradas. É o que a minha experiência que eu mais vejo é isso. Autodesvalorização intelectual. Quem sou eu para escrever um livro? Quem sou eu para isso? Quem sou eu para aquilo? Entende? Na outra vida, nessa vida eu não posso. Eu não sei, eu não tenho inteligência para isso, né? Então a pessoa se desvaloriza quando na verdade aquilo que ela tem para escrever, aquilo que ela combinou com ela mesma no curso intermissivo, ela se preparou para fazer, ela tem competência para fazer. Não importa que ela não seja reconhecida como autoprofessor ou autointelectual daquele assunto, mas o aspecto que ela veio falar, só ela tem os instrumentos, os atributos para falar naquele aspecto que só ela pode esclarecer. Então isso de ficar se comparando com os outros não tem nada a ver, tá? Às vezes, outro travão é a despriorização, é aquilo que a gente falou, negligencia a escrita no meio de múltiplas atividades. Porque a escrita não está com prazo marcado, né? Agora já as outras atividades estão com prazo marcado, eles batem na porta. Então a pessoa, se ela não tem uma rotina onde ela alocou um espaço para aquilo, ela vai acabar atendendo outras coisas, deixando de lado. Ignorância. Desconhecer a importância evolutiva da pesquisa e da produção grafopensênica assistencial. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu vou escrever para quê? O que eu tenho para dizer não interessa para ninguém, ou é tão pequeno, entende? E na verdade eu não sei se isso aí vai adiantar, né? Quer dizer, a pessoa não sabe a importância daquilo, ela não dá valor para aquilo que ela pode trazer, que é produto das múltiplas vidas que ela teve, que só ela teve aquelas múltiplas vidas, entende? Só ela se preparou para escrever sobre aquele assunto, naquele aspecto que ela poderia falar, né? A síndrome da procrastinação, né? Viver adiando o autoenfrentamento, né? Então, a semana que vem eu faço, mês que vem, olha, assim que chegar o ano novo eu começo a pensar nisso, e acaba que não chega nunca, né? Então, procrastinar é um baita de um travão, né? E o engraçado é que as pessoas ficam dizendo, mês que vem eu faço, semana que vem e não é incomum, às vezes a pessoa diz, gente, passou uma década e eu não escrevi nada, eu tô com esse assunto para escrever há 10 anos e eu não produzi nada. Por quê? Mas não que ela assim, eu vou deixar ele 10 anos, não, eu vou deixar só uma semana, vou deixar só um mês, vou deixar só, entende? Aí isso acaba chegando lá no final a 10 anos ou até a vida toda, né? Então, outro travão é a pusilanimidade, não escrever as próprias ideias por meio da autoexposição. Se a pessoa vai escrever com tudo aquilo que ela sabe, ela tem que assumir o que ela sabe. As pessoas podem vaiá-la, podem discordar, pode até agredi-la pelas coisas que ela escreve, mas ela vai ter que sustentar aquilo. Então isso faz com que muitas pessoas que são pusilânimes, elas não enfrentam a escrita de medo de passar por isso, né? E na verdade isso não é tão grave. E às vezes elas guardam lembranças do tempo em quando a gente escrevia o que não devia e ia morrer na fogueira, né? Hoje em dia não tem isso. As pessoas podem não gostar, podem, né? Mas não vai ficar por isso mesmo, nada de grave vai acontecer. Então hoje não tem. Por exemplo, o Descartes, lá em 1600, ele ia publicar um livro, parou de publicar porque ele ficou com medo de ir para a fogueira, né? O livro dele era O Mundo, aonde era um apanhado de todas as pesquisas que ele fez durante a vida. Mas ele sabia que se os eclesiastas se dessem conta do que ele estava dizendo, iam chamá-lo de herege e ele podia ser queimado, né?
Então, tudo bem, o Descartes a gente pode entender, mas hoje em dia não tem mais por que ser pusilânime, né? E a síndrome da dispersão consciencial é outra. Muita gente na CCCI tem isso, tá? É não fixar o tema e nem a atividade. Ele nem se acostuma a escrever sempre e nem se fixa no tema, tá? Às vezes a pessoa tem 10 temas de pesquisa e não dá seguimento em nenhum, tá? Por quê? Para não se comprometer, porque no momento de se comprometer para gerar uma GESCOM, não é? Aí ele vai ter que ter foco naquilo, ele vai ter que deixar outras coisas de lado e às vezes a pessoa não está pronta para abrir mão. Então, se vocês me perguntarem, olhando assim para as pessoas na CCCI, por que eu acho que elas não escrevem? Porque elas não têm espaço mental e nem espaço na agenda, né? Porque não priorizaram isso. Elas têm dispersão consciencial, porque muitas pessoas que hoje são proexistas aqui nessa dimensão, eles têm múltiplos talentos, são geniais. Só que daí ela não se fixa em nenhum talento especial, né? Fica pulando de um talento para o outro e acaba não materializando nenhum, né? Então eu acho que esses seriam os motivos principais que, apesar da importância... Vamos ver agora rapidamente o que é um projeto de pesquisa, né? Então, esse roteiro aqui, ó, eu tirei até da ciência convencional, mas eu utilizo ele como um roteiro para mim pensar. Por exemplo, assim, eu queria escrever sobre longevidade útil, isto é, o aproveitamento evolutivo dos anos finais da vida humana, né? Que as pessoas estão ganhando 30 anos a mais e estão desperdiçando esse tempo sem fazer nada que seja evolutivo. Então, para mim saber o que eu ia escrever, como que eu ia conduzir a minha pesquisa, eu fui seguindo, vendo o que é tema, foco do tema, formulação, né? E fui escrevendo um parágrafo sobre cada um, de forma que quando eu cheguei na bibliografia aqui, ó, eu já tinha uma ideia mais concreta de como atuar dentro daquele tema, né? Então eu sugiro para vocês esse roteiro como uma linha mestra para que a pessoa consiga trabalhar com o seu tema. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre tema e foco do tema, tá? Agora, formulação do problema e hipótese a gente vai deixar para uma outra ocasião, porque não caberia aqui nessa palestra, tá? Mas a gente já vai ver uma opção de coisa importante aqui no tema e foco do tema. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver o que é tema de pesquisa, tá? Então, como é que normalmente se considera o tema de pesquisa? Ele é um assunto geral que se quer investigar. Por exemplo, quando eu falei longevidade útil, é um assunto geral, não quer dizer muita coisa, não quer dizer nada em especial, entende? Ninguém vai entender o que eu vou falar se eu simplesmente disser o tema da minha pesquisa, longevidade útil, né? E normalmente os temas são assim, tá? Então, ele é um assunto geral. A delimitação é uma delimitação até certo ponto vaga acerca daquilo que queremos investigar. Então, eu quero investigar a proesse dos idosos. Então, longevidade útil é uma delimitação até certo ponto vaga, não é? Então, mas o tema de pesquisa é isso mesmo. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Entre os voluntários da Conscienciologia, eu fiz uma pesquisa aqui da Apex, aliás, e eu anotei os seguintes temas de pesquisa dos voluntários. O tema dele é proexologia, viu? Ó, bem vago, como tem que ser. Ressexologia, também, bem vago. Dessomatologia, biografologia, estudo de biografias. Inteligência evolutiva, para-história. Liderança cosmoética, que faltou cosmoética. Autoplanejamento pessoal. Retomador de tarefa. Longevidade útil, que foi o exemplo que eu dei. Autogestão existencial, protagonismo proexológico, estratégias evolutivas. Então vejam, ele delimita, mas delimita pouco. Por quê? Porque ninguém vai saber o que a pessoa que colocou, por exemplo, estratégias evolutivas, ela vai falar. Porque o tema não é, o tema ele é mesmo geral. Ele só disse que ele não vai falar nem de proexologia, nem de ressex, nem de somatologia, vai falar de estratégias.
evolutivas. Agora, quando ele focar o problema dele, é que a gente vai saber exatamente do que. Então vejam, ó, é muito prático para quem quer chegar ao seu tema de pesquisa, começar com o tema, depois a gente passa para a próxima fase, que é o foco. O que é o foco da pesquisa ou foco do tema? É uma delimitação do tema, agora aqui já está mais delimitado. E ao mesmo tempo, muitas vezes, ele já é o título do livro, do artigo, do verbete. Então, quando a gente faz esse foco, muitas vezes nós já estamos criando o título do livro ou do verbete. Vamos ver alguns exemplos aqui para clarear. Por exemplo, alguém escolheu lá o tema liderança cosmoética, bem vago, como a gente falou. O foco do tema que a pessoa escolheu, autossuperação do autoritarismo. Então veja, autoritarismo é um traço negativo em quem quer desenvolver liderança cosmoética. Se a pessoa nota que ela tem esse traço, ela vai ter que superar. Para superar, ela vai ter que fazer um experimento onde ela vai gerar coisas que ela vai ter que fazer para poder ir superando aos poucos aquele traço. Né? Então foi o que a nossa colega, uma das colegas fez, né? O tema dela é liderança cosmoética e ela focou na autossuperação do autoritarismo. O artigo dela está quase pronto já. Tá? Outro colega, autogestão existencial, era o tema, né? Onde que ele focou? No autoplanejamento pessoal. Porque a autogestão existencial, ela tem autoplanejamento, autoorganização, autodireção, enfim, várias outras tópicos. Ele escolheu o tópico do autoplanejamento, né? Então o foco dele dentro da autogestão é autoplanejamento pessoal. Agora eu peguei um exemplo da universidade em geral, fora da Conscienciologia, só para vocês poderem fazer uma comparação. Então, um tema aqui, ó, isso aqui é um tema real, viu? Todos os temas que eu estou apresentando aqui são reais. Isso aqui um professor universitário propôs como tema estudar o estresse de estudantes universitários. Ele era psicólogo, psicólogo. Então o tema dele era pesquisar o estresse em estudantes universitários. Mas aonde que ele vai focar? Porque isso aqui é muito vago. Ele focou no nível de estresse entre estudantes de engenharia. Veja que ele focou agora, não é qualquer estudante, é estudante de engenharia. Né? O tema longevidade útil, que eu já tinha falado, é o tema grande. Qual é o foco? É a fase da acabativa existencial, que é a fase final da ProEx. Tá? Então vejam, esse roteiro, se vocês fossem seguindo agora a justificativa, porque, né, os objetivos, ia ficando mais claro para o pesquisador qual é o próximo passo que ele tem que dar. E finalmente, um dos itens ali que a gente colocou é o cronograma. Se não houver um cronograma para a nossa pesquisa, a GESCOM não fica pronta. Essa também tem a ver, ó, com a pessoa que falou que o verbete está parado, né? E às vezes o verbete para, ou a GESCOM para, não só por aqueles dados que a gente falou ali, mas porque não tem um cronograma, quando vai começar e quando vai terminar. E a gente vê por experiência, assim, concreta com as pessoas que escrevem, se elas não colocarem um prazo, acaba aquilo sendo postergado. Entende? Então eu dou esse verbete, eu dei como exemplo um exemplo pessoal meu. Eu estou escrevendo um curso sobre longevidade útil, tá? O nome é longevidade evolutiva. Então eu fiz o cronograma de escrita do curso. Assim poderia ser o cronograma de escrita do verbete, do livro, e assim vai, tá? Então o cronograma em geral tem esses itens aqui, tá? Tem que montar o projeto, que é aquilo que a gente falou. Tem que pegar desde o tema e vir atribuindo todos aqueles itens, né? Quando a gente respondeu a todos aqueles quesitos, a gente tem um projeto pronto. Então, para montar esse projeto, ó, eu considerei de 14 de dezembro de 2013 a 15 de janeiro. Eu botei um mês. Um mês eu vou tratar do tema, do foco, da justificativa, dos objetivos, da bibliografia, né?
elaborar o projeto todo. Concomitantemente, eu vou começar as leituras e a composição da biografia. Isso vai começar no mesmo dia, no dia 14 de 12, e vai até 15 de março. Então, 3 meses. 1 mês para escrever o plano e 3 meses para as leituras e reunir a bibliografia. A escrita começa no dia 15 de janeiro já. No que eu terminei o projeto, eu já começo a escrever, tá? E ela vai levar 6 meses. Então, 1 mês eu vou levar montando o projeto, 3 meses lendo o que é mais importante e 6 meses eu vou escrever. No caso das leituras, são leituras diárias. E no caso da escrita, anotações diárias também, tá? Depois eu vou fazer uma revisão mensal. Todo mês eu paro para ver o que foi feito naquele mês. Se está andando ou não está andando. Se eu preciso trabalhar mais tempo em cima daquilo ali ou se está indo num ritmo bom. E finalmente tem que ter o prazo de entrega, que é 20 de julho de 2014. Eu vou enviar e até assim botar o evento para onde vai, entende? Então no dia 20 de 7 eu vou enviar isso ao 11º ciclo de produções científicas, para figurar lá, para ser apresentado lá. Então, vocês veem, a pesquisa qualquer um pode fazer, tá? Desde que tenham as informações mínimas, não é? De como ir pensando em cima do roteiro de pesquisa. Agora, eu acho muito difícil que a pessoa chegue a escrever um livro sem ter feito um plano de pesquisa, sem ter feito a pesquisa e sem analisar os dados. É claro que se eu tiver, por exemplo, escrevendo esse é um bom exemplo, assim, escrevendo as minhas experiências de projeção consciente, tá? Vou escrever um livro de relatos projetivos. É claro que eu não vou precisar viajar para isso, nem compor uma biblioteca muito grande, nem fazer cosmogramas sobre isso, né? Por quê? Porque eu vou relatar as projeções que eu tive. Agora, se eu simplesmente relatar as projeções que eu tive, vai ficar uma coisa muito pobre. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entender o que significou aqueles eventos que aconteceram na projeção. Para isso eu vou ter que ter conhecimento da técnica da projeção consciente. Eu vou ter que saber o que é cada uma das fases da projeção, não é? O que acontece com o desencaixe dos veículos, o que é uma projeção consciente em termos de holossoma, né? Então, assim, ó, a partir dos meus relatos, eu vou procurar uma bibliografia, eu vou procurar as informações que vão contextualizar aqueles exemplos projetivos que eu estou dando, não é? De forma que outras pessoas saibam do que eu estou falando. Ah, a Beatriz se projetou porque a Beatriz, como todos nós, temos um holossoma e esse holossoma pode desencaixar e o psicossoma desencaixado é que produz a projeção, entende? Porque se a pessoa simplesmente relatar a projeção que ela teve no extrafísico, as pessoas que não são versadas em conscienciologia vão ficar boiando, né? Ou ela pode estar, às vezes, ela tá fazendo um tipo de projeção e ela não saber que existem outros tipos de projeção, não explicar, né, por que aquele tipo que ela está narrando é um tipo específico de projeção e não o outro, o que caracteriza esse tipo de projeção. Então o que eu quero dizer é que mesmo que a gente não precise de todos aqueles itens ali do projeto de pesquisa, da maioria deles nós vamos precisar, nem que seja para ter uma pista para pensar, uma pista retilínea para a gente conduzir o pensamento desde a ideia do tema até a GESCOM concluída, tá? E também eu espero ter colocado para vocês o quanto é importante, quem não começou ainda, pensar em começar, ver o que pode estar faltando, quais são as otimizações, as necessidades da pesquisa, enfim, que isso possa ajudar a pessoa a ficar com vontade, motivado para também fazer as suas próprias pesquisas de GESCOMs. Então, pessoal, era isso por hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês.